Programa Revista Rural. Um oferecimento. Pioneer e Linha Pastagem. As marcas da Corteva AgriScience mais lembradas pelos produtores. Tortuga, by DSM Firmenich. Branco, a força que o Brasil precisa. E Massey Ferguson, Born to Farm. Lá se vai mais uma semana e com isso a gente já está aqui de novo, trazendo o melhor do agronegócio para você. Quer ver só o que a gente preparou? Então se segura aí e confira os assuntos de hoje. O mundo maravilhoso e delicioso do chocolate. Acredite, plantar laranja ajuda muito o meio ambiente. Árvores garantem conforto e bem-estar ao rebanho. E a galinha que é campeã de produtividade. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Semana passada, a gente mostrou como é feito o cultivo, a colheita e a secagem das sementes do cacau. Agora chegou a hora gostosa. Vamos conferir como a matéria-prima vira um delicioso chocolate e como esse mercado vem crescendo bastante no país. Saboroso, nutritivo e protagonista em diversas receitas, o chocolate não faz muito esforço para agradar ao público. Enquanto isso, a produção artesanal e industrial não param de inovar, criando chocolates cada vez mais irresistíveis. Um desafio passado de pai para filha que vem se desenvolvendo de formas diferentes. Seu Adenor com a produção de cacau e a Denise com a produção de chocolates artesanais. Seu Adenor, conta pra gente como começou esse projeto. Esse projeto do cacau, devido a gente já vir de lá da tradição do cacau lá da Bahia, eu comprei esse sítio aí, Deus preparou para nós, né? E tinha uns pés de cacau lá no sítio, e poucos pés, né? 3 pés. E aí a gente viu que realmente a terra é produtiva da cacau. Veio um companheiro lá da Bahia, onde ele produz cacau, lá tem roça de cacau, e viu, falou, verdadeiramente aqui vai dar cacau. E aí ele trouxe para mim as cabaças de cacau, e nós abrimos, né, e fizemos as mudas, plantamos no saquinho e plantei lá cacau. E o negócio foi, né, progredindo, e começou a dar cacau. Com 2 anos, teve um pé de cacau desses que eu plantei, começou a dar cacau. E hoje nós temos já o cacau produzindo, né? E assim a Denise, minha filha, né? Ela começou a produzir também, fazer o chocolate com o cacau que a gente colhia de lá do sítio. Na propriedade da família, o cultivo de cacau deu certo. Já a ideia de fazer chocolate precisou de alguns ajustes. Na verdade surgiu assim, meu pai teve a primeira colheita, né? O que a gente faz com isso? Dá para fazer chocolate? Aí vamos pesquisar como que faz. Aí a gente foi bem no comecinho da pandemia, né? Ele trouxe as amêndoas. Eu tinha um forno industrial, porque eu já trabalhava com doces, fazia brigadeiros, essas coisas. Aí eu comecei a me interessar. Falei, vamos fazer. Aí teve um dia que a gente comprou um moedor de carne e vamos fazer. Aí chegou as amêndoas, não tinha vídeo nenhum no YouTube naquela época, não tinha nada praticamente, assim, falando, né, coisa brasileira, assim, falando sobre produção de chocolate artesanal. Tinha um vídeo de um rapaz, mas era bem isso, ele moía no moinho de carne e tal. Aí coloquei no forno aquele monte de amêndoas, deixamos ficar bem escuras, bem pretas, queimadas, assim, torramos mesmo. Até aí a ideia de que era até estralar, né? Estralou, tá bom. Aí a gente começou a descascar com a mão, um por um, ficou todo mundo sentado. Aí fomos colocar no moedor de carne, o moedor de carne quebrou. Aí colocamos no processador, colocamos leite, né? Fizemos um ao leite lá, assim.
ficou péssimo o negócio. Mas assim, aí começou a surgir essa curiosidade de como fazer, o que que é. E aí eu comecei a procurar curso. Do seu ponto de vista, quais são as vantagens de quem consome um chocolate artesanal? No caso de vocês, que é desde lá da árvore. É tree to bar, né, na verdade. Tem o bean to bar, que é a partir da amêndoa, que são as amêndoas que a gente compra de fora. E o tree to bar é a partir da plantação. Meu pai faz a fermentação, né, às vezes na caixinha de isopor ali. E os principais benefícios é que assim, um chocolate não tem nada, não passa por nada industrializado, né? Não tem nenhum ingrediente industrializado, né? A gente tem chocolate que a gente faz com apenas 3 ingredientes, que é o nibs de cacau, a manteiga de cacau e o açúcar orgânico, que é o 70%. O outro vai leite, a gente tem uma produção do ao leite, dark milk também, que tem um pouquinho de leite, mas é mais intenso. Então a gente pode concluir que o desafio do seu pai de fazer um chocolate que não deu muito certo, né? Hoje está dando? Hoje tá. Do fruto até a barra de chocolate, qual o processo que vocês precisam fazer? Primeiro processo, a gente vai pegar a amêndoa que já chega seca pra gente. A gente vai selecionar as amêndoas, fazer uma seleção das amêndoas que estão boas, como se faz com feijão. Aí a gente faz esse processo de seleção. A gente vai colocar aqui. Porque às vezes vem isso aqui é pedaço de cacau, aquele miolinho do cacau, amêndoas mais finas. Então essas amêndoas que estão feias a gente tira, porque na hora de torrar, elas não vão torrar por igual. Então a ideia é que seja torrado por igual, para a gente ter o mesmo sabor e aroma em todas as amêndoas. E esse daqui é descartado? É descartado, a gente joga fora, tá? Tudo que tiver ruim, feio, a gente joga fora, tá? Se tiver germinando também, porque o germe é isso aqui, ó. Esse pontinho da... Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Um exemplo, ó. Assim, ó. Tá vendo? Esse aqui é o brotinho do cacau. E aí isso aqui dá um amargor no chocolate final. Então a gente elimina também, tá bom? Aí, feito esse processo? Feito esse processo, a gente vai colocar para torrar. Aqui eu vou fazer com essa amêndoa, eu já fiz uma análise e eu determinei que a melhor torra para ela é uma torra média, tá? A torra média, eu aqueci o forno aqui a 130 graus, mais ou menos, tá? Eu vou colocar aqui para torrar por 40 minutos a 130 graus. Aí eu coloco aqui. Aí depois do processo de torrar... Depois que torrou, a gente vai resfriar aquelas amêndoas, deixar ela esfriando em temperatura ambiente. E aqui é uma máquina que a gente vai fazer a quebra das amêndoas e vai transformá-las em nibs. Aí aqui vai também fazer a separação da casca dos nibs, né? Que vai fazer a quebra para poder fazer o chocolate. Você quer fazer? Quero. Então vamos lá. Denise, agora com o nibs pronto, qual o próximo passo? Agora a gente vai colocar na melanger para transformar em chocolate. Só ele? Ele e a manteiga de cacau, que a gente tem um pouco de manteiga de cacau derretida, porque nós vamos fazer um chocolate 70% cacau. Então é só mesmo a manteiga vai para poder homogeneizar os ingredientes, né? Porque se eu colocar o nibs direto, ele vai demorar mais tempo para liberar a manteiga dele. Porque a amêndoa de cacau é 50% nibs e 50% manteiga de cacau, a amêndoa. Pode colocar? Pode. Então vamos colocar aos pouquinhos. Aqui a gente vai usar o soprador térmico. Eu vou ligar. Pode colocando. Cuidado que isso aqui é quente, tá? Tá bom, tá bom. A gente
coloca aos pouquinhos. E aí aqui, a gente usa isso aqui para aquecer, aí ele liberar a manteiga. Tá vendo? Ó. Aí aqui nesse processo a gente já começa a sentir o cheirinho de chocolate. Muito bom. Agora a gente vai botar a manteiga de cacau. Você quer colocar? Pode ser. Aí você raspa assim. Pode ser. Aqui a gente coloca a manteiga de cacau derretida. Tá ficando mais cremoso já, né? Isso, ele já começa a virar uma pastinha. Aí Vai ficar aqui aqui quanto tempo mais ou menos? Assim? ele fica 3 dias batendo. Ainda mais por ser o 70, como ele tem menos ingredientes, digamos, ele vai apenas 3 ingredientes. No final a gente vai colocar o açúcar para refinar. Então ele fica 3 dias. A gente deixa hoje e amanhã esses 2 ingredientes, a manteiga de cacau e o nibs. E aí depois de amanhã, no final do dia, a gente coloca o açúcar. Aí deixa um dia inteiro refinar com açúcar também, para poder retirar depois. A gente vai esperar 3 dias, né, teoricamente, e vai chegar em que ponto? Então, aí o chocolate pronto, a gente coloca naquela máquina ali. Aqui é uma temperadeira de chocolate, que é onde dá o choque térmico no chocolate. Nós fazemos... Aí daqui vira a barra do chocolate, a partir daqui. Aí envolve temperatura também, né? Isso. A gente aquece o chocolate a 45 graus e a gente resfria ele a 29 graus. Essa máquina, ela faz esse processo, senão a gente teria que fazer na mão. E qual o principal cuidado que precisa ter nessa etapa? Essa etapa é uma das mais importantes, para a barra de chocolate não ficar esbranquiçada. Ter um snap, quando você quebra, ela vai fazer um barulhinho. E ela ficar lisa também. Você colocar na boca, você sentir uma textura lisa, sabe? Tudo isso. E aí aqui também ajuda na conservação, não vai separar a gordura, não vai separar o açúcar, né? Que a gente chama de fat bloom, por exemplo. Às vezes você pega uma barra que está meio esbranquiçada, porque ela acabou separando o açúcar. Então nesse processo de temperagem, a gente vai eliminar todos esses defeitos da barra. E ela vai conservar, vai durar mais tempo de prateleira. Aí aqui, preenchida a forma, a gente vai colocar esse paninho aqui e eu vou tirar um pouco do ar. Aqui a gente vai colocar nessa máquina. Essa máquina é uma treme-treme. Ela vai fazer esse processo de tirar bolhas de ar do chocolate. Além da questão da aparência, tem alguma outra finalidade? Não, é mais para tirar as bolhas do chocolate mesmo. A finalidade é essa. Porque assim, se a gente não tem bolha de ar dentro do chocolate, também ajuda na conservação do chocolate. Porque se você tem bolha de ar, pode oxidar o chocolate. Denise, acabamos de tirar todas as bolinhas de ar, né? Isso. Qual o próximo passo? É o final? Isso, agora a gente vai levar para a geladeira para fazer a cristalização do chocolate. Aí ele vai ficar 20 minutinhos lá e depois a gente desenforma e embala o chocolate. Só 20? Isso, é rapidinho. É rapidinho, então. É só o tempo de cristalizar a manteiga e aí ele fica pronto. No caso desse chocolate, se fosse um outro, deveria ficar mais tempo ou não também? Não, normalmente é esse tempo. A gente nunca deixa muito mais tempo, porque pode pegar umidade da geladeira e aí condensar a água e aí a gente vai ter o problema de mofo no chocolate. Depois que saiu da geladeira, ele vai ter um prazo de validade de quantos dias? Olha, o chocolate 70 é 1 ano, mais ou menos, de prateleira.
A citricultura tem um papel econômico importantíssimo no agronegócio. Mas não é só isso não. Saiba que ela é uma das culturas que mais ajudam a reduzir gases de efeito estufa da atmosfera. O cinturão citrícola brasileiro conta com 202 milhões de plantas, sendo a maior área de produção em todo o planeta. Para se ter ideia, a laranja nacional é responsável por 7 de cada 10 copos de suco consumidos no mundo. Além de produtiva, a citricultura também é bastante sustentável e, através da fotossíntese, retira do ar toneladas de gás carbônico, que são fixados nas estruturas das plantas. No total, são 8 milhões de toneladas sequestradas. Os dados são de uma pesquisa realizada em conjunto pela Embrapa e o Fundecitrus. Nós visitamos muitas propriedades citrícolas e retiramos várias plantas adultas de citros. E aí nós separamos elas em tronco, caules e folhas. E tudo isso foi pesado, é o peso úmido. Depois nós retiramos todas as raízes com um equipamento chamado talha, e também foi pesado o peso úmido. Depois disso, parte dessas plantas foram levadas para a estufa e obteve-se o peso seco. Parte desse peso seco também foi levado para o laboratório e obteve-se a porcentagem de carbono. Então, uma média de 50 quilos cada planta de citros sequestra. Se você tiver um pomar médio com 500 plantas, você tem então em 1 hectare 25 toneladas de carbono sequestrada em 1 hectare de citros. Além do carbono nas laranjeiras, nós também avaliamos o carbono no solo, que é um dos principais reservatórios de carbono orgânico da terra. Também estimamos o carbono na vegetação nativa, dos remanescentes de mata ciliar, de reserva legal, da Mata Atlântica, do Cerrado, que os produtores rurais conservam em suas propriedades. Com a obrigação de reservar 20% das áreas sem produção, o cinturão citrícola mantém 160 mil hectares de florestas. Juntos, os pomares, as áreas de reserva, a vegetação nativa e o solo estocam 36 milhões de toneladas de carbono, já tendo retirado da terra 133 milhões de toneladas do gás. Viu como os produtores de laranja, além de contribuírem para a geração de renda, emprego e fruta para a alimentação, também contribuem para a mitigação das mudanças climáticas? Isso se chama sustentabilidade. Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Todo mundo quer criar galinha, né? Mas qual a raça ou o tipo ideal? Dentre as caipiras, tem uma que se destaca. É a Embrapa 51, uma poedeira de mão cheia, rústica, precoce e extremamente produtiva. Você já ouviu falar na galinha poedeira Embrapa 051? Elas vêm conquistando cada vez mais criadores. São galinhas híbridas resultantes do cruzamento entre raças Rhode Island Red e Plymouth Rock. Elas são especializadas na produção de ovos de mesa, de casca marrom e, por serem mais rústicas, também podem ser criadas soltas com bons resultados. A poedeira Embrapa 051 é uma galinha que foi desenvolvida para atender produtores interessados na produção alternativa de ovos para um mercado específico. Pode ser ovos caipira, ovos coloniais, ovos orgânicos. É uma galinha de alta produção, mas ela pode ser alimentada com alimentos produzidos na própria propriedade rural. Então, ela precisa de ração balanceada, mas os ingredientes podem ser produzidos na propriedade. E essa galinha tem como vantagem sobre as outras galinhas existentes no mercado que ela é uma galinha mais rústica, é uma galinha adaptada à produção tanto em aviário como em piquetes
e a sua produção é economicamente viável. A grande rusticidade dessa galinha proporciona um manejo mais facilitado e até mesmo uma redução nos custos de criação, dos tratos sanitários até a alimentação. A alimentação alternativa, como sobras de hortaliças, sobras de frutas, ela em algumas situações também pode ser fornecida dentro do galpão para as aves. Desde que você tenha certos cuidados, que não haja perda desse material, dessas folhas no chão, que vão acabar prejudicando a cama, vão acabar causando uma compactação na cama. Então isso pode ser, se o produtor tiver essa alternativa, se tiver uma horta, por exemplo, tiver sobras dessa horta, isso pode ser fornecido dentro do galpão em dias de chuva. Mas além da rusticidade, a Embrapa 051 mostra ainda uma precocidade que salta aos olhos e anima os criadores. Compramos esses pintinhos com um dia, não tivemos uma perca, não morreu nenhum. Hoje temos aqui 200, hoje eu já posso chamar de galinhas, né? Porque agora à tarde a gente veio dar o último trato do dia, né? Comida, lavar bebedouros, e eu já encontrei os primeiros ovos. Esse ninho tá assim bagunçado, ó, porque elas já andaram aqui por dentro, tá vendo? E vieram por aqui, ó. Aqui tem um ovinho, ó. Esse ovinho você vê que bem pequeno. Típico o primeiro ovo da galinha. Eu vou deixar aqui no mesmo lugar que estava. Aqui elas andaram dentro de todos esses também, ó. Você pode ver que esse aqui, a maravilha, tá bem desarrumada. E ali embaixo, mais 2 ovinhos também, ó. Esse aqui eu vou pegar e vou colocar pra cima, pra gente estar induzindo. Os primeiros ovos da Embrapa, eles sempre vêm assim, ó. Eles vêm bem vermelhos, né? Mas porque são os primeiros, eles vão clareando com o tempo. A gente vai colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, um em cada ninho, né? Primeiro ovo. Os outros ninhos estão bagunçados também, isso é sinal que elas estão aceitando bem o ninho. Esse aqui é um dos sinais que elas começam a querer. Um outro sinal também, gente, é as pernas começam a não ficar mais amarelas, elas ficam vão ficando esbranquiçadas. Todo mundo sabe sobre a tragédia que se abateu ao povo gaúcho. A vitivinicultura foi uma das atividades mais sentidas e está precisando da nossa ajuda. A Revista Rural entrou firme na campanha de incentivo à compra de produtos gaúchos. Que tal tomar um vinho maravilhoso e, de quebra, ajudar os nossos irmãos dos Pampas? Contamos com vocês, hein? Ó meu Rio Grande de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Ó meu Rio Grande de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Ó meu Rio Grande de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. O setor vitivinícola é a principal fonte de renda de muitas famílias do Rio Grande do Sul. Compre produtos gaúchos e nos ajude a continuar escrevendo os versos dessa história. Da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais.
Beba com moderação. As árvores são grandes amigas do rebanho bovino. Pasto com sombra garante conforto, saúde e ajuda até a diminuir o consumo de água. Confira a reportagem. Uma pesquisa realizada pela Embrapa aponta que a sombra é um fator bastante importante para o desempenho de bovinos, reduzindo inclusive a frequência do consumo de água. O trabalho foi conduzido com rebanhos das raças Nelore e Canchim. Como método, foram comparados animais criados em locais com pouco sombreamento natural versus animais que vivem no sistema ILPF. O sistema de ILPF ele foi muito eficiente para melhorar o microclima local, favorecer as condições de temperatura do ar, umidade relativa e dos indicadores de radiação solar internamente ao sistema, que puderam favorecer assim o conforto térmico dos animais aqui criados. Portanto, criando animais à sombra, nós somos capazes de aumentar o conforto e também reduzir o estresse calórico dos animais criados a campo. Os principais resultados obtidos nesse projeto, primeiramente, o sistema de ILPF ele favorece muito o microclima local, dentro do interior das pastagens. Portanto, aqui nós temos menor temperatura do ar comparativamente às pastagens a pleno sol, temos menor nível de radiação incidente diretamente sobre os animais, o que favorece o seu bem-estar, porque eles acumulam menos energia térmica, principalmente no período de primavera e verão, e temos também uma ambiência maior para os animais que são aqui criados. Os animais têm, portanto, um nível de estresse menor, que pode ser verificado não só pelo comportamento dos animais a campo, bem como por vários bioindicadores que nós testamos em laboratório. Do ponto de vista comportamental, o rebanho que pastejou em área de ILPF teve um período maior de repouso ao longo da noite e da madrugada. Por que isso acontece? Medimos com acelerômetros, que são dispositivos colocados em colares e que fazem o monitoramento 24 horas por dia de forma eletrônica do deslocamento e do tempo de ruminação e de descanso desses animais. Os animais criados a pleno sol tiveram que se deslocar mais durante a noite e a madrugada para pastejar, para compensar um maior período de repouso que eles tiveram por causa do desconforto térmico ao longo principalmente dos dias quentes. E por fim, um outro dado bastante importante é o efeito poupa-água dos sistemas de ILPF. Por quê? Porque os animais aqui criados, eles procuram 26% vezes menos o bebedouro do que os animais criados a pleno sol, fazendo com que, obviamente, ao ir menos vezes ao bebedouro, muito provavelmente também o seu consumo será menor. Para quem entende do assunto, tais resultados só apontam que a adoção do sistema ILPF pode trazer diversos resultados positivos dentro da área de produção da pecuária de corte. Primeiramente porque um sistema integrado ele é capaz de favorecer, do ponto de vista de serviços ambientais, não só o ecossistema, bem como ele pode fortalecer a imagem da nossa pecuária perante os nossos compradores internacionais. Isso é um ponto importante. Do ponto de vista de sustentabilidade também, nós temos um sistema muito mais equilibrado ecologicamente e capaz também de fazer uma retenção de carbono muito maior do que os sistemas em monocultura. A gente vai ficando por aqui, mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Uma semana abençoada para você. Tchau, tchau!